Muito bem, prefeito. E para fechar, só para entrar nessa questão dos novos governos, né? De algum modo a gente já entrou em alguns pontos aqui do que pode avançar, do que não pode avançar, do que pode ser debatido em saúde, segurança e tudo mais. Mas hoje, qual que é a grande expectativa dos prefeitos em relação a esses dois governos? Não a expectativa em cima daquilo que eles prometeram, né? Mas daquilo que é necessário para os municípios, porque imagino que essa relação das cidades com o governo estadual, governo federal, sempre tem que dar uma atualizada, sempre tem que dar uma melhorada, porque os municípios, como eu disse, na questão da segurança, estão cada vez mais pegando responsabilidades para si, principalmente os grandes municípios, como é o caso de Santo André, com mais de 700 mil pessoas. Qual que é o principal ponto de debate para esse início de novas gestões que poderia se avançar de maneira mais rápida, ou poderia melhorar para que os municípios sejam beneficiados com as ajudas estaduais do Estado e do governo federal? Acho que aí tem que separar em dois pontos, para ambos os governos, tanto federal quanto estadual. Primeiro, essa questão da relação de transferência de recursos, programas, né, que aí cada um com as suas características, que eu acho que pode melhorar. Né? Principalmente houve um distanciamento grande do governo federal, a meu ver, com os municípios nos últimos 4 anos. Talvez essa reaproximação com o Ministério das Cidades voltando, a gente consiga melhorar isso. Agora, falando das grandes questões de política pública, Carlos, eu vejo 2 pontos para cada esfera governamental. Acho que no Estado, com relação ao ABC, questão da mobilidade urbana, metrô, a melhoria do transporte público, isso é uma questão fundamental, e segurança, que nós já discutimos aqui, né, a questão de ampliação das polícias, quer seja cooperação delegada ou mais equipamentos, enfim, a gente precisa, acho que são 2 questões urgentes a serem enfrentadas, né, a mobilidade precisa melhorar, que essa integração do ABC com a capital, especialmente, e com relação ao governo federal. A questão da economia, o governo não pode errar para não brecar, né, esse crescimento que o ABC vem trazendo, quer seja na construção civil, no serviço, ou nas mais variadas áreas, mas a gente tem uma expectativa, pelo menos eu tenho, né, eu costumo ser muito otimista, né, e vou permanecer assim, mas a gente torce muito para que acerte a política macroeconômica para não ter nenhum prejuízo do ritmo de crescimento da economia, que ele seja sustentável. E uma questão muito especial que é a questão da habitação, né? A retomada de programas habitacionais com parceria com o governo federal, que nós temos, hoje mesmo a gente anunciou 480 unidades, tem mais outras 400 para anunciar na João do Sim. Então, nós vamos anunciar só esse mês 1.000 novas unidades sendo construídas numa grande parceria. E se o governo federal investir um pouquinho nesse novo modelo que a gente tem de HIS, que Santo André foi pioneira, a gente pode produzir muita habitação. Nós estamos prontos aqui para produzir 10.000 moradias em 2 anos, mas precisa dessa ajuda, e tudo indica que esses modelos de transferência de recursos na habitação vão acontecer de novo de maneira sistemática, e é isso que a gente avalia, porque tem um déficit grande aqui na região e seria um assunto importante a ser enfrentado. Aliás, o prefeito Felipe de Diadema, na época do governo de transição, ele mesmo falou, olha, nós verificamos ali, não tinha dinheiro para conseguir obras, tem muita coisa para ser entregue, muita gente com planejamento, já tudo pronto, tudo encaminhado, falta a verba federal e realmente não se avançou, né? E até aproveitando esse gancho, o senhor vê que tá tendo pode ter mais abertura de diálogo? Quando eu digo abertura de diálogo, porque, lógico, não dá para não citar que nós vivemos 4 anos de um racha no Brasil impressionante, a eleição foi muito ruim, infelizmente o que a gente viu agora no dia 8 de janeiro é consequência disso, mas eu quero pensar mais na questão de gestão pública. Tem espaço para todo mundo ter essa participação? A esquerda, a direita, a social-democracia, entes de organizações sociais e tudo mais, para todo mundo participar de fato dessas medidas que podem ser feitas pelos governos, tanto estadual quanto federal? Há espaço para esse debate? Ou ainda é bom esperar um pouquinho, tentar ver se a poeira baixa de vez, para aí sim ver se existe essa possibilidade? Não, Carlos, não é que tem que haver espaço. A democracia talvez seja o pior sistema político que existe, mas é o único possível. Né?
Não dá para a gente conviver se não for num regime democrático. E aí já cabe desde já esse diálogo. A eleição passou, nós vamos ter eleição municipal no que vem, e agora eleição para o governo do Estado e para a presidência da República daqui a 4 anos. Né? Nós temos que torcer a favor do Brasil. Né? Eu não preciso dizer aqui em Santo André que nós somos oposição ao PT, né? Uma oposição construtiva, isso desde que eu sou vereador em 2004. Né? A gente faz uma oposição construtiva aqui, conseguimos vencer 2 vezes o PT nas urnas aqui em Santo André, e aí, de maneira modesta, mas muito factível, o PT não conseguiu mais ganhar a eleição em Santo André desde que a gente implementou um modelo de política pública que mudou a percepção das pessoas com relação à gestão. Né? Então, aos vencedores, o governo, né? Os desafios de tirar os planos de governo do papel. E aos vencidos, que façam as suas críticas construtivas, mas sempre torcendo pelo bem comum. Então, isso passou da hora, tem que acontecer. Eu faço só aqui novamente por uma questão de justiça, né? Piorou o diálogo das cidades com o governo federal, sim, mas nós tivemos 2 anos de pandemia. E aí não dá para ter futurologia. Como é que seria o governo do ex-presidente se não tivesse tido Covid? Não dá para a gente prever se ele seria melhor, se ele seria pior. Né? Agora, o fato é que isso ocorreu e, ao meu ver, muito dos equívocos cometidos durante a pandemia foram também fundamentais para que houvesse uma mudança de governo no Brasil. Né? A gente aqui agiu, vocês acompanharam, muito diferente do que o governo federal agiu nas suas posturas, nas suas falas. Né? Eu respeito muito. Todo mundo que é eleito democraticamente vai ter sempre o meu respeito. Né? E respeito também a figura da presidência da República como uma instituição, uma entidade, um pilar do Estado Democrático de Direito. Mas não dá para a gente tapar os olhos para que essa questão da pandemia fez diferença, tanto no resultado, a meu ver, por uma postura nem sempre condizente com o que falava médico, a ciência, e os resultados mostravam, e principalmente também porque ficou 2 anos o país e o mundo praticamente cuidando de um tema só, então a gente nunca saberemos como é que seriam os últimos 4 anos se não houvesse pandemia.